É assim que nós cantamos a esperança que nós recebemos de Cristo. Toda essa maravilha que nós recebemos do Senhor pela graça. Amados irmãos, nós vamos hoje, como eu já havia prometido e anunciado já no Facebook, no grupo, não é? E até no Instagram, vamos iniciar, na verdade, aqui pregações no livro de Oséias. Um livro bastante importante para nós, como igreja, compreendermos a justiça, também a ira, como o amor e misericórdia de Deus, não é? Esse realmente é um livro muito importante. Nós vamos ler um texto, o texto de Oséias. Vamos iniciar lendo o texto de Oséias. Oséias é o primeiro livro do conjunto de livros chamado Profetas Menores. Não menores pela importância, não tem a ver com isso, mas porque o volume total dos livros dos profetas menores, não é? Eles quase dão apenas a metade do livro de Isaías. Então é com relação ao conteúdo escrito. Oséias, capítulo 1. Nós vamos ler apenas o verso 1 e 2. Amém? Palavra do Senhor, que foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias. Então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições, e terá filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Até aqui por enquanto, irmãos. As pregações no livro de Oséias não serão pregações exaustivas, embora que hoje eu estarei pregando apenas no verso 1 e 2. Devido à importância, eu quero realmente transmitir algo para os irmãos acerca da importância desses dois versos aqui. Porque aqui nós já conseguimos compreender, não é? Tanto a misericórdia de Deus, então, de maneira bastante introdutória, poderemos ver justamente a razão do porquê Deus levantou Oséias como profeta ali. Então, para compreendermos melhor a mensagem, vamos pensar um pouco sobre o chamado de Oséias, não é? Oséias era um profeta que foi levantado em Israel entre 760 a 722 a.C. Então era um profeta de um período bastante turbulento em Israel, onde o povo não estava firme no Senhor, e na verdade já há várias gerações, não é? Deus havia levantado profetas para profetizar em Israel, anunciando o juízo do Senhor, anunciando também promessas, e ainda assim o povo parece que ia de mal a pior. Oséias é levantado em um contexto, irmãos, que Israel, não é? Está numa situação espiritual terrível, afastado de Deus, não é? Onde o povo estava corrompido, não somente religiosamente, mas também politicamente. Então, como um todo, a nação de Israel estava realmente destroçada. Não era aquele povo fiel ou aquele povo que acabara de conhecer o Senhor. Os princípios estabelecidos por Deus não eram observados aqui. Nós começamos ali no versículo 1, que Oséias, que é o autor do livro, não é? Ele relata justamente 4 reis específicos, não é? Que estavam governando, para explicar justamente a data exata que ele viveu e profetizou. Esses reis que ele cita aqui, os primeiros, né, os 4 primeiros, são reis de Judá. Judá, na verdade, é a tribo do norte. Devido à corrupção, devido ao afastamento, muitas vezes, da obediência à palavra de Deus, o povo, no passado, acabou se rompendo. Então, quando nós olhamos para o contexto de Oséias, nós temos, então, judeus, usando o termo mais moderno aqui para nós, judeus e israelitas. Nós sabemos que é um povo só, não é? São pela carne, pela descendência da carne, filhos de Abraão. Mas devido à corrupção do povo, não é? Houve separação. E agora aquele povo que foi liberto do Egito, como nós vemos em Deuteronômio, foi dividido em 2. O reino do sul, que é Judá, e o reino do norte, que é Israel. E Oséias foi levantado para profetizar justamente em Israel no tempo do rei Jeroboão II. Então, realmente isso demonstra para nós o período específico que Oséias estava vivendo, não é? E também demonstra qual vai ser a importância da sua mensagem para aquele povo tão desviado do Senhor. Isso realmente é muito importante para nós. Essa tribo de Israel, ela é colocada ali de maneira bastante condenatória.
Quando nós começarmos a ler mais o capítulo todo de Oséias, nas pregações, vamos perceber que Judá não é citado aqui como estando num nível tão perverso como Israel estava. Então, de fato, a situação de Judá era bem melhor do que a de Israel, nesse sentido. Os israelitas estavam bem desviados, estavam completamente afastados de Deus. E esse levantar do profeta, não é, que profetizou também naquele período do profeta Isaías e Miqueias, não é, que estavam profetizando, na verdade, em Judá, esse levantar do profeta Oséias, não é, foi justamente para denunciar algo, não é, que é o pecado do povo, mas de uma maneira diferente. Quando nós começamos a ler aqui, nós percebemos que a maneira como Deus usa Oséias para anunciar a verdade, para anunciar o seu juízo, o seu temor, nesse sentido, não era uma maneira muito comum. Deus usa a própria vida do profeta nesse sentido para demonstrar algo importante e faz algo aqui realmente até incrível, se você for entender bem o contexto. Tudo para demonstrar a podridão do desvio dos israelitas. Deus está demonstrando aqui, na verdade, o que ele sente com relação à nação de Israel. Uma nação adúltera, uma nação corrupta, que não servia ao Senhor, que não amava ao Senhor. Esse foi o período já próximo, nesse sentido, da dominação total da Síria. A Síria, nesse período, estava crescendo, era um reino enorme, com um poder militar gigantesco. Dominou sobre a Síria e já estava dominando Israel também. Então, o período aqui é um período de tristeza, é um período não só de desvio, de corrupção, mas o povo já estava sofrendo, ou seja, a punição por causa de seus pecados, não é? E ainda assim, esse livro é escrito demonstrando também que essa geração aqui era uma geração perdida. Nós vamos encontrar esperança em Oséias, mas vamos encontrar também uma palavra dura dizendo de maneira muito clara que esse povo é um povo que não se arrepende, um povo que estava perdido. O nível da corrupção era extremo aqui, não é? Então, realmente, a mensagem de Oséias, ela é importante para nós. Oséias foi chamado por Deus e, como o versículo 1 diz de maneira muito clara, palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias. Essa expressão para nós é importante, não só por causa de Oséias, mas, na verdade, todos os profetas, não é? Quando a Escritura dá o testemunho de que Deus falou aos profetas, como é comum os profetas dizerem, assim diz o Senhor, isso para nós tem uma importância grande, irmãos. Há pessoas que não entendem o valor dessas palavras. Não entendem que quando os profetas dizem assim diz o Senhor, ou então esse testemunho em Oséias, significa que o próprio Deus está falando por meio do profeta e com o profeta. E isso não tem nada a ver com a maneira do profeta de entender as coisas. Não tem nada a ver com o seu conhecimento comum. É claro que os profetas tinham conhecimento do contexto, eles sabiam o que estava acontecendo. Mas aquilo que eles direcionavam vinha de Deus. Aquilo que eles falavam ao povo vinha diretamente do Senhor. Isso não era a interpretação dos profetas. Isso não era aquilo que os profetas achavam. Não era tampouco um desabafo deles. Não é? Não estou dizendo que não havia desabafo. Eles enxergavam o desvio do povo. Mas a origem da profecia não está no coração humano. E isso tem que ficar bastante claro. Então essas palavras aqui, a palavra do Senhor, que foi dirigida a Oséias, deve ter um peso para nós. Isso deve nos fazer entender e ressaltar, não é, como é poderosa e como a palavra de Deus, não é, ela tem autoridade. Isso realmente exalta o significado da palavra de Deus, não é? Nós aprendemos no verso 1 justamente isso e estamos acostumados porque o testemunho do Novo Testamento acerca dos profetas é muito importante para nós. Por exemplo, apenas ouçam o testemunho de Pedro, o apóstolo Pedro, no capítulo 2 de sua carta, no 2 de Pedro, aliás, capítulo 1, versículo 20 e 21. Olha o que ele diz. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então percebam o testemunho que a própria Escritura dá dos profetas, da palavra escrita. Isso é Pedro, apóstolo, reconhecendo a autoridade da Escritura, ensinando para a igreja que tudo o que foi registrado, tudo o que Deus ordenou, não é que fosse registrado, tudo aquilo é a própria palavra dele. Não pode ser diminuído disso, não é?
E isso para nós é importante porque existem grupos, não é? Até históricos. Existe um grupo histórico específico e várias pessoas hoje também não atribuem à Escritura o seu valor devido. Entendem a Escritura como sendo apenas mais uma fonte de revelação, mas não levam em consideração aquilo que a própria Escritura diz dela mesma. A Escritura, nesse sentido que é a revelação de Deus, por meio dos homens que foram levantados, dá testemunho de que ela é fiel, é infalível, é inerrante, ela não vem do coração humano, ela não vem da imaginação humana, nem tampouco é a nossa interpretação, mas é Deus quem fala ao seu povo, não é? Então a palavra escrita para nós tem muita eficácia, tem muita importância. E isso deve ficar gravado em nossos corações. No versículo 2 ainda, quando é dito mais uma vez, quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias. Isso que o Senhor falou é o que nós vamos observar em todo o capítulo, no decorrer das pregações. E isso que foi registrado é a própria palavra de Deus. O destaque que Pedro dá aqui, irmãos, é muito importante para nós. Quando ele diz que nenhuma escritura, não é, provém de particular elucidação, ele quer dizer que a escritura, a raiz dela, não é, a sua origem, não tem a ver com a capacidade que os profetas tinham ou que o povo de Deus no passado tinha de observar o seu contexto. Então a Escritura não tem como fruto, não tem como, na verdade, raiz, a análise humana. Não tem a ver com os profetas que conheciam, claro, o seu contexto, não é, analisarem bem o que estava acontecendo. Veja, nós estamos percebendo que a Síria está crescendo muito, que o poder militar deles está enorme. Eles estão crescendo, estão dominando territórios, estão expandindo o reino. Logo, nós que somos pequenos vamos ser abatidos. Não é? Isso era óbvio. Eles poderiam perceber isso. Mas a profecia, a Escritura, aquilo que eles relataram, que ficou registrado para nós hoje, para a nossa geração, isso vem do coração de Deus. Deus é o autor disso. É justamente aquilo que Deus queria que nós hoje soubéssemos. Por isso, Pedro diz que nenhuma profecia, não é, vem de particular elucidação, interpretação. Não tem a ver com a nossa capacidade de análise. Isso para nós realmente é muito importante, não é? É muito importante porque coloca em distinção os autores inspirados, não é, de tudo aquilo que é produzido após o fechamento do cânon. É completamente diferente. Isso tem que ficar claro. O que eu escrevo ou o que eu deixo de escrever, o que as pessoas escrevem hoje, a teologia que nós fazemos da igreja, da Bíblia, tudo isso, nesse sentido, nos ajuda. Mas tudo isso é falível. Percebe? Para que nós venhamos dar crédito ao que nós falamos hoje, ao que é pregado à nossa teologia, temos que ir à Escritura, porque essa é inspirada por Deus. Essa foi dada pelo próprio Deus. São as palavras que o Senhor inspirou os seus profetas a escreverem, a dizer para o povo e a registrarem para o nosso conhecimento. Então tudo isso, de fato, é de suma importância para a igreja hoje. Tendo em vista, irmãos, não é, que a Escritura, hoje, ela não é valorizada. Nós já vivemos um período de trevas na Idade Média, quando a Escritura também foi deixada de lado. E hoje isso se repete. A Escritura é só mais uma coisa, é só mais uma fonte de autoridade. É só um livro, não é? Eu estava observando hoje, por exemplo, um debate. Eu estava assistindo, na verdade, um debate em uma rádio, na verdade. E era um pastor, né, um líder cristão que estava debatendo ali, e os outros não eram cristãos. E eles estavam debatendo e começaram a questionar o pastor justamente sobre aquilo que está na Bíblia, não é? Entendendo assim, isso não pode ser atualizado, tipo, menosprezando a Escritura. Isso não pode ser atualizado, não pode se mudar, não pode ser adaptado ao mundo moderno. Esse pensamento aí é tão comum que cristãos abraçam isso, não é? Então, por exemplo, foi até questionado, veja como que as coisas podem mudar. Antigamente, mulher não podia ser pastor e agora pode. Quem foi que disse isso? Entende a situação? Isso não tem a ver com quem é melhor, com quem pode mais, com quem é mais capacitado. Não tem a ver com isso, não. Isso tem a ver com papéis, ofícios. Deus nos criou para determinadas funções. É simples entender isso. Ele, que é o originador, o Senhor, é quem diz o que nós somos. Nós não podemos alterar isso. Nós não podemos julgar Deus nesse sentido e dizer bem assim, o Senhor na verdade, alguém que está ultrapassado, não é? O Senhor não está se adequando à modernidade. Não é? Porque os filósofos modernos não dizem assim. Por que devo acreditar na Bíblia nesse sentido? Então há um ataque nesse sentido à palavra de Deus. Quando nós vemos os profetas, nós somos fortalecidos em nossa fé pelo próprio testemunho que o Novo Testamento dá dos profetas, da própria Escritura. Isso que está registrado é a palavra de Deus. E nós não podemos confundir isso com Deus estar preso em um livro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Deus fala por meio do registro. Essa é a realidade, não é? Por isso ele ordenou o registro, para que as gerações futuras conhecessem a Deus, temessem ao Senhor, andassem em seus caminhos, não é? Essa foi a função do sacerdote e dos profetas, passar a lei de Deus para o povo, exortar o povo pela lei, os sacerdotes ensinarem a lei ao povo, porque é assim que Deus fala com o seu povo, pela sua palavra. Então isso que temos no início do capítulo 1 de Oséias é de suma importância para a igreja. Deus é quem estava falando com Israel. Deus é quem estava falando com Israel. E isso deve realmente mudar nossa perspectiva. Quando você vem aqui para a reunião, para o culto, e me ouve pregar, ou qualquer outro pastor, ministro da palavra, qual é a sua perspectiva com relação a isso? Você olha para a pregação, não é, como sendo apenas a dissertação de um ministro, como sendo apenas a elaboração, não é, como a teoria de alguém, como apenas as minhas conclusões baseadas em minhas ideologias e minhas fraquezas, porque as pessoas acabam entendendo a pregação dessa forma. Não é? Você expor a Bíblia, expor o que Deus disse em sua palavra para as pessoas é simplesmente isso. Não, isso aí é o que você vê da Escritura. Não, isso aí é o que aquela pessoa pensa da Escritura. Não, irmãos, não é isso. Se nós entendemos a Escritura dessa forma, nós não estamos dando crédito à palavra de Deus, não é a homens. E se nós não podemos dar crédito à palavra de Deus, para nós é como se Deus não estivesse falando aqui. Os ensinamentos que vocês recebem não tem a ver comigo, porque eu estou também tanto sendo exortado como consolado pela pregação. Porque isso vem de Deus e não do meu próprio coração. E é isso que está claro em Oséias, não é? E em todos os profetas. E é isso que Pedro faz questão de ressaltar, demonstrando de maneira muito clara que nenhuma profecia veio de particular interpretação. E ele vai dizer que nem tampouco foi produzido pela vontade humana. Não foi o homem que intentou fazer isso. Isso não nasce no nosso coração, não é? Na verdade, nós não temos condições de desvendar esses mistérios. É impossível. Então Deus nos revela. E isso tem que ficar bastante claro em nossas vidas, não é? E isso é muito importante para a igreja. Muito importante, não é? Mas observando essa verdade do versículo 1 ainda, não é? E a parte A do versículo 2, será que há alguma aplicação real para nós apenas acerca de Deus falar por meio de sua palavra? Será que isso é realmente valorizado pelos cristãos hoje e por nós reformados? Isso tem que ficar realmente claro. Porque cristãos protestantes fazem isso aqui. Ó. Existe o grupo romanista, a Igreja Histórica Romana, que entende a Bíblia como apenas uma fonte de autoridade, certo? Mas aquilo que os pais da igreja, não é? Digamos assim, os primeiros teólogos sistemáticos da igreja, os pais da igreja, não é? O que eles escreveram é infalível também. Aquilo que os teólogos na história da igreja escreveram, tudo isso é tido como sendo também inspiração divina do Senhor. E é colocado no mesmo patamar da Escritura, mesmo que a Escritura que nós temos, não é, diga uma coisa e os pais digam outra coisa. Ainda assim prevalece a palavra dos pais. A tradição domina tudo. Mas também no meio protestante é a mesma coisa. As pessoas dizem bem assim, agora é hora de ouvir Deus falar, fechem suas Bíblias. Porque é isso que as pessoas fazem. Fechem suas Bíblias para ouvir Deus falar. E então querem ouvir a Deus, não é, em manifestações físicas, em coisas que Deus não ordenou que fossem revelação especial para nós. A palavra, a profecia é Deus falando com o seu povo. E, portanto, isso que foi dito por meio de Oséias, também uma palavra para nós, para o povo de Deus hoje. São alertas, exortações do Senhor para o seu povo em todos os tempos. E isso realmente tem que ficar claro. Pedro diz e conclui nessa parte que o autor disso é o Espírito Santo. Não é? Então o autor de tudo isso aqui é o Espírito Santo, que habita em nós e continua a falar dessa mesma forma. Então, entendendo essa primeira parte acerca do chamado de Oséias e da importância da palavra de Deus nesse sentido, vamos observar também a mensagem de Oséias. Ele foi chamado, ele foi levantado como profeta para pregar alguma coisa. Deus falou para Oséias,
Não é? A palavra do Senhor foi dirigida a Oséias, mas também Deus falou no versículo 2, aí, como nós lemos, por meio de Oséias. E o que Deus falou por meio de Oséias? Por que Deus levantou Oséias nesse sentido? Qual mensagem que Oséias trazia para o povo de Deus? E isso também é algo muito importante para a igreja. Porque aquilo que Deus usa Oséias para falar ao povo é algo que não está preso apenas naquele período de Israel, mas é algo que também tem a ver com a nossa vida, com a estrutura da igreja, da sociedade, do mundo hoje. O Senhor diz por meio de Oséias que quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituição e terás filho de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Essa realidade do desvio do mundo, não é? Do amor esfriar no mundo, da falta de temor ao Senhor, é presente, é urgente, está aqui agora. Então essa mensagem é atual para nós. Não é? Oséias, quando dirige a palavra ao povo, tem o objetivo de levar o povo de Deus ao entendimento, não é, da terrível corrupção em que eles estavam metidos. Lembre do texto que nós lemos de Deuteronômio. O texto de Deuteronômio nos mostra de maneira muito clara as admoestações do Senhor para o povo. O que é dito em Deuteronômio? Quando vocês entrarem na terra, ou seja, a lei é repetida, os 10 mandamentos são repetidos no capítulo 5, e agora Moisés, por ordem do Senhor, está instruindo o povo a lembrar do Senhor, a não se esquecer do Senhor. Quando vocês entrarem na terra, para possuir essa terra que eu dei a vocês, e vocês puderem desfrutar de todo o benefício que eu dei a vocês, não é? Vocês vão lembrar do Senhor. Vocês vão amar o Senhor acima de todas as coisas. Vocês vão ter, de fato, o temor do Senhor na vida de vocês. O temor, a lei do Senhor, deve ser um sinal na vida de vocês. Deve ser um sinal na sua fronte, isto é, no que você pensa, nos seus pensamentos, nas suas ideologias. O temor do Senhor deve estar no seu coração, na sua mente, como também nas suas ações, naquilo que você faz. A sua atitude deve acompanhar isso. O temor do Senhor deve ser algo que esteja na sua vida como algo comum, de tal maneira que deve estar o temor do Senhor, a sua lei, marcado como nos umbrais das suas portas. Para dizer bem assim, essa casa é a casa de um servo de Deus, de alguém que ama o Senhor. Esse mesmo temor, não é, do Senhor deve estar presente na família, não é, de maneira comum. Ou seja, a família, o lar cristão, deve ser um lar envolto em conhecimento de Deus, onde os familiares ali, eles podem o tempo todo falar de Deus, meditar na lei do Senhor, aprender do Senhor. A educação deve ser regida pelo conhecimento de Deus, por sua lei. E é isso que Deus fala ao povo, preparando esse povo para finalmente entrar em Canaã. Ou seja, eles vão estar ali rodeados de nações ímpias, que têm costumes ímpios, não é? Que tinham práticas imorais, eram idólatras. Tudo isso que eles já vivenciaram no Egito. Deus libertou o povo do Egito e foi levar eles para uma terra, não é, que estava rodeada de pagãos também, como era no Egito. E Deus está dizendo ao povo: vocês vão ser diferentes, vocês vão ser santos. Então atentem para essa realidade. Mas o que está acontecendo aqui em Israel nesse período? Nada do que foi dito na lei, nenhuma admoestação do Senhor estava sendo observada. O povo não estava nem aí para a lei de Deus. Israel, quando chegou em Canaã, pôde conhecer povos que matavam crianças em sacrifício aos seus deuses. Isso era comum. Plenamente comum, não é? Esse tipo de aborto religioso estava naquela época ali. Não é? As pessoas buscando virilidade, buscando fertilidade, buscando a bênção suposta desses deuses, sacrificavam seus filhos. Isso é comum, não é? Até na cultura indígena, por exemplo, em nosso país, nós sabemos que existe morticídio, não é, de criança, ou seja, infanticídio. As crianças são mortas quando elas nascem claras, quando elas nascem com algum defeitozinho, quando eles se estranham a maneira como a criança nasceu. Eles têm várias razões, na verdade, insanas, para matar as crianças, por questões culturais, religiosas, questões tolas. Naquele período, era comum fazer isso, matar os filhos. Deus ordenou, não é, ao povo dele não se misturar com esse tipo de cultura. E o que o povo fez? Esqueceu de Deus e começou a praticar a mesma coisa que os pagãos praticavam. E sim, irmãos, o povo da aliança, que aprendeu de Deus o valor da família, também, imitando os pagãos, matavam seus filhos. Imagina o que é para Deus contemplar uma coisa dessa.
Eu escolhi vocês. Eu tirei vocês da terra do Egito. Eu libertei vocês. Eu humilhei seus inimigos. Fiz uma nação de escravos ser exaltada. Eu fiz um pacto com vocês, para vocês serem uma família forte nessa terra. E o que eles fazem? Eles acabam também fazendo a mesma coisa, jogando o seu futuro, jogando a sua herança fora, em nome da idolatria. Uma coisa que está ligada ao paganismo de maneira muito clara. Toda promiscuidade sexual é puramente pagã. Nada do que você vê hoje, né, essas coisas que a gente vê na cultura hoje, né, uma cultura pornográfica como nós temos hoje, não é? Como pornografia vende no mundo, as pessoas consomem adoidado, não é? E tudo é meio pornógrafo nesse sentido. Esse tipo de coisa não é de agora, não é recente. Isso não é descoberta ou desvio, não é, do século XX para cá. Não, irmãos. Isso sempre existiu e sempre esteve ligado à idolatria. Esses povos aqui, não é, que Israel era vizinho agora, eram povos que praticavam bacanais, promiscuidade sexual, verdadeiras orgias nesse sentido, em nome de seus deuses. As mulheres, e nesse contexto é que mulher é sacerdotisa, porque no meio do povo de Deus nunca teve isso. Mas nesse contexto, não é, você tinha sacerdotisas, não é, que eram prostitutas cultuais. O sexo era isso. Era exposto para as pessoas verem e adorarem seus deuses assim. E o povo de Deus que aprendeu a lei, tudo o que os 10 mandamentos nos ensinam, estavam fazendo exatamente isso. Estavam se dobrando a esse lixo imoral. Tudo o que Deus falou para aquele povo foi esquecido. E durante gerações, Deus levantou profetas para falar ao povo e dizer: se arrependam. Arrependam-se porque vocês desviaram do Senhor. E durante gerações o povo não ouviu a Deus. Então Oséias é levantado para trazer uma mensagem escandalizadora, uma mensagem impactante. E a maneira como Deus ordena Oséias a fazer isso é dizendo isso aqui que nós lemos. Não é? Vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. É importante uma coisa antes de prosseguir, que nós vamos compreender isso aqui. Porque se você não percebeu ainda, boa parte das pessoas, não é, vai ler esse texto e vai dizer bem assim, verdadeiramente. Deus mandou Oséias pegar uma mulher, não é? Casar com uma mulher de prostituição, uma mulher adúltera de prostituição, e casar com ela e ter filhos de prostituição. E isso é uma coisa que não cheira muito bem quando nós olhamos para tudo que a Escritura revela sobre Deus. Algumas pessoas olham para isso e realmente pensam assim. Músicas são compostas assim, filmes são feitos baseados nisso, como se de fato Oséias tivesse feito, tivesse tomado a atitude de casar com uma prostituta, não é, para ter filho de prostituição. E quando você lê o texto sem entender todo esse contexto aqui da Escritura, a impressão é essa. Existe confusão com relação a isso. Não é? Há muitos irmãos que acabam, não, é isso mesmo, Deus mandou isso, mas quando nós dizemos que Deus realmente ordenou esse tipo de coisa, nós temos que pensar direito com relação a isso, porque a Escritura ela não pode entrar em contradição. Deus não pode dizer uma coisa, uma verdade para nós hoje, que revela o seu caráter, que espelha quem Ele é, e de repente Ele fala algo que é contra quem Ele é mesmo. Isso é estranho, não é aceitável nesse sentido. Então, para compreendermos, temos que observar um ponto importante, não é? Primeiro, se Deus ordenou Oséias a casar com uma mulher adúltera, isso será uma declaração positiva de Deus para Oséias de ter uma relação pecaminosa, pois ele deveria ter filhos de prostituição. Esse pensamento não se sustenta, pois ordenou nos seus mandamentos: não adulterarás. Isso é uma clara, não é, contradição, quando eu entendo que de fato Oséias casou com alguém assim. Isso é contraditório, absolutamente. Não é o caso de Deus usar o mal, não tem a ver com isso. Deus usa o mal a hora que Ele quiser, não é? Em Isaías ele fala: eu crio o mal, ou seja, eu crio a calamidade. Deus usa as circunstâncias más, ok? Mas Ele ordenar positivamente, ou seja, legitimar o pecado, isso não é bíblico. Isso não combina com a Escritura.
Então, antes de considerar que, de fato, Oséias realmente casou com uma mulher prostituta para ter filho de prostituição, não é? Nós temos que pensar nisso primeiro. A segunda coisa que é importante, e eu estou falando isso para os irmãos porque existem várias interpretações assim, certo? É que se Oséias tivesse realmente se casado com uma mulher adúltera, isso humilharia a figura do profeta, que poderia dar crédito a um homem. Aliás, me perdoe, irmãos, quem poderia dar crédito a um homem com a estrutura familiar dessa forma? Percebam isso aqui que eu estou dizendo. Quando nós falamos que Oséias realmente casou com uma prostituta para ter filho de prostituição, quer dizer que o lar dele era uma confusão nesse sentido, de moralidade sexual, de um monte de coisa ruim. Isso não pode ser certo, irmãos. Por quê? Porque os princípios dados para oficiais, para profetas, para servos de Deus, que ministram a sua palavra, estão de maneira muito clara expressos na Escritura. O que você lê, por exemplo, não é, na primeira carta a Timóteo, não é, nas cartas que Paulo envia aos pastores como Tito, essas cartas revelam de maneira muito clara, não é, o padrão moral exigido para aqueles que servem a Deus como ministros, como oficiais. E esses padrões, vocês podem observar eles de maneira muito clara naquelas pessoas que Deus levantou também para serem ministros no meio do povo desde a antiga aliança. Então veja, é estranho observar que um profeta seria levantado para formar um lar de prostituição. Isso é uma coisa esquisita. Não combina com a revelação. Não combina com o que Deus revela dele mesmo. Não é? E ainda, lembremos de algo que a Escritura nos dá, que é importante, que nós estamos acostumados a ler e às vezes não percebemos. Lembremos das parábolas. E por que eu quero falar disso como uma parábola? Por tudo isso que eu acabei de falar agora. Nada disso combina com a revelação. Como é que Deus, percebam isso, como é que Deus, não é? Ele revela uma lei que expressa o caráter dele. A gente não está falando de uma lei cívica, não. É a lei que revela o seu caráter, o seu próprio caráter, o ser de Deus. Qual é, nesse sentido, o que é a moral nesse sentido, não para Deus, mas ele é a própria moral nesse sentido. Você tem uma base sólida sobre o seu próprio caráter, que é santo. E agora Deus está legitimando o pecado? Isso não tem o menor sentido. Quem ouviu essa mensagem aqui, não é, recebeu o impacto devido. Foi escandalizado. Porque isso é completamente inconcebível. Até para esse povo que estava tão desviado, ao ouvir uma coisa como essa, como é que é? Deus mandou você casar com uma mulher de prostituição, gerar filho de prostituição? Se vocês lerem todo o capítulo 1, o nome dos filhos, isso aqui não tem sentido com relação a ser algo realmente literal. Os filhos que são dados aqui, não é? São filhos que significam alguma coisa. O nome deles revela um juízo de Deus para o povo. A mensagem de Oséias é justamente essa. É mostrar ao povo que Deus os irá condenar. Porque eles não obedecem a Deus. Porque eles se desviaram do caminho do Senhor. Observando, por exemplo, na história, há vários intérpretes assim, irmãos. Há pessoas, há pais da igreja que defenderam isso. Não é? Por exemplo, Basílio defendeu que esse texto era um texto realmente literal. Agostinho defendeu que esse texto é um texto literal. Não é? Pessoas, os pais da igreja, defenderam isso como sendo de fato. Oséias fez isso mesmo e Deus não está nem aí. Ele podia entrar em contradição com ele mesmo e acabou. E defenderam isso de maneira clara. Não é? Defenderam isso. Para aqueles que entendem os pais como sendo infalíveis, tomem isso como verdade. Mas quando você vai para a reforma protestante, nós temos pessoas que pensaram diferente. Os reformadores não concordaram com isso. Porque eles observaram o todo da Escritura. Como que toda a Escritura me ensina uma verdade e eu vou legitimar que Deus entrou em contradição não com uma regrinha, mas com quem Ele é. Porque isso expressa o seu caráter santo. Um exemplo disso é João Calvino. Quando João Calvino fez a exegese desse texto, eu estou lendo o comentário de João Calvino a Oséias, ele vai usar várias referências de vários intérpretes também nesse sentido, ele vai fazer observações importantes sobre isso. Ele vai demonstrar de maneira muito clara toda a contradição que está envolta quando nós legitimamos isso aí. E o que ele fala, veja, a mensagem está clara, o propósito está claro. Não é necessário que um ato como esse se consume. Se a mensagem já foi revelada no início, o que é que Deus diz no início?
Vai, toma uma mulher de prostituições e terás filho de prostituição. Por quê? O propósito está aqui. Porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. A razão está aqui. O propósito está aqui. Ou seja, o que Deus estava fazendo por meio de Oséias? Por que falar dessa forma com o povo? Por que usar Oséias dessa forma? João Calvino apresenta isso como sendo Oséias fazendo uma representação, apresentando para o povo aquilo que Deus estava dizendo a ele, se colocando como alguém que agora, para demonstrar o pecado do povo, está casando com uma prostituta. Tudo para quê? Para falar ao povo, vejam o que vocês estão fazendo. Vejam no que vocês se tornaram. Deus se revela por meio da pregação de Oséias como sendo um esposo fiel que cumpre a sua parte na aliança e fala ao povo e fala à nação, vocês são como essa prostituta dessa história, dessa ilustração, dessa representação. Vocês agem assim, porque nós temos uma aliança, nós nos casamos. Lembra do que eu disse em minha lei? Nós nos casamos. Vocês deveriam viver para mim. Deveriam obedecer a minha palavra. No meio de uma geração corrupta, vocês deveriam ser santos. Mas vocês quebraram a aliança. Vocês jogaram fora o nosso compromisso. Eu mantenho a minha promessa, eu mantenho a minha fidelidade, eu cumpro a minha parte da aliança. Mas vocês fizeram o contrário. Vocês são como uma mulher adúltera, que apesar de tudo que vocês têm do marido de vocês, você o trai. Você vai após outros deuses. Você se corrompe, se prostitui. Deus quer falar isso para o povo dele. Quer demonstrar exatamente essa realidade. Apresentando isso. Isso é comum nas parábolas, irmãos. Quando nós aprendemos sobre o que é parábola, por exemplo, não é? Nós entendemos que a parábola é uma história contada, mas ela tem uma moral, ela tem um propósito, um objetivo. Você cria um cenário, você cria uma situação para ensinar uma verdade. E é exatamente isso que pode ser mais aceito e percebido no próprio texto, devido ao fato de que a realidade do ato seria essa contradição contra Deus. O fato é, a mensagem é, o povo se prostituiu. O povo desviou-se do Senhor. E então, Deus quer levar o povo a pensar numa coisa muito, muito íntima nossa. Deus fala sobre isso com Oséias, primeiro com Oséias, depois através de Oséias, para demonstrar como é triste o adultério, como é triste a separação, como é triste a traição. Embora o nosso contexto seja um contexto bastante comum, como parecia também ser para esse povo, eles faziam isso sem se importar com nada, sem se importar com Deus. Eram como uma mulher ingrata. Esse é o nosso contexto como era o deles. E Deus está dizendo exatamente isso para vocês, para aquele povo. Vocês me traíram. Vocês adulteraram, vocês quebraram a aliança. Tudo que vocês têm vem de mim. E então lembrem o que nós lemos em Deuteronômio. Deus admoesta o povo e fala para o povo, lembrem-se que eu vos tirei da terra do Egito. Deus encontra o povo escravo, humilhado, e entenda o povo como uma mulher. Escrava, humilhada, sem valor, sem nome, sem nenhuma herança. Deus liberta, compra essa escrava e faz sua esposa. Dá tudo o que essa escrava precisa. Lhe dá um nome, tira ela da escravidão, exalta essa escrava. E o que essa mulher agora exaltada faz? Trai o seu Deus. Essa mensagem é a mensagem do coração de Deus para um povo impuro, um povo que traiu seu Deus. Um povo que não era um povo que não sabia quem estava servindo. Eles sabiam. Eles viram. Eles conheciam toda a história deles. Eles sabiam de todo o testemunho que os pais contavam. Eles não estavam na ilusão de servir a Deus, não. Eles sabiam. Eles puderam contemplar na sua própria história o poder de Deus e trocaram Deus, que providencia tudo para eles, por deuses falsos que nunca fizeram nada, que são uma ilusão. Eles optaram pela mentira. Essa é a realidade. Isso aqui
para aquele povo era algo muito ofensivo. É por isso que Deus usa Oséias dessa forma, para justamente expressar a realidade do que ele sente, não é? Do que ele sente. Na conclusão, Deus ainda, observando aquela nação daquela forma, já tendo ameaçado destruir o povo, como nós vamos ver em Oséias ainda, não é? Ameaça de destruição, e dizer que Israel, vocês não são mais meu povo. Apesar de tudo isso, não é? Deus ainda demonstra sua graça diante do povo. Judá estava ali, firme. Israel se desviou. A pergunta que deve estar no nosso coração é: por que Deus ainda falou com Israel? Tantos outros profetas não foram levantados? Tantos profetas foram levantados para anunciar a palavra de Deus, para repreender o povo, e o povo nunca deu ouvidos? Deus não poderia simplesmente ter destruído o povo. Era o que ele poderia ter feito. Ele tinha todo o poder para isso e razão para isso. O povo se desviou. Eles não tinham mais nada de povo de Deus na sua cultura. Eles eram completamente pagãos ali. Era um extremo desvio de Israel. Mas o que Deus faz é completamente o contrário. O que Deus faz é olhar para o povo e, ao invés de abandonar esse povo, ele fala com esse povo mais uma vez. E levanta Oséias justamente para isso. O fato de Deus falar com o povo só demonstra uma coisa: apesar da infidelidade do povo, Deus permanece fiel. É por isso, irmãos, que Deus continua falando com a gente. É por isso que, por mais que nós sejamos fracos, toda vez que nos reunimos para ouvir a palavra de Deus, Ele ainda nos ensina. Ele ainda nos exorta. Ele ainda mostra que nós estamos errados. É por isso que Ele continua falando. O medo que você tem que ter é: e se Deus parar de falar? E se simplesmente você não ouvir nada de Deus? E se você começar a se reunir em um tipo de comunidade onde a palavra não é pregada e você é iludido, como as pessoas eram no tempo de Oséias? Oséias pregava e ninguém dava ouvidos. Jeremias era do mesmo jeito. Jeremias pregava, mas haviam outros profetas pregando mentira e as pessoas preferiam os falsos profetas, mas não ouviam a palavra de Deus. Mas e quando Deus parar de falar? Porque desse período aqui, o Senhor cessou de falar. Durante 400 anos, não se ouvia a voz de Deus. O perigo que tem, que nos deve ficar alerta, é esse. Enquanto Deus está dizendo: você está errado, se arrependa, Ele está demonstrando para você que Ele te ama. E é por isso que Ele está falando por meio de Oséias a um povo tão desviado como Israel. Por isso. Então, enquanto Deus fala com o seu povo, Ele está dizendo: eu amo vocês, eu mantenho firme a minha aliança, e é por amar vocês que eu continuo a exortá-los. Se arrependam, vejam no que vocês transformaram. Eu purifiquei vocês. Eu dei um nome, eu dei honra a vocês. Vocês não eram ninguém, mas eu exaltei vocês em todo esse mundo. O mundo conhece vocês, porque vocês foram exaltados pelo meu poder, e olha o que vocês transformaram. Vocês se desviaram completamente de quem vocês eram. Vocês perderam a sua identidade. Mas ainda assim, vocês estão caídos, abandonados pelos seus amantes, ou seja, pelos seus falsos deuses que te enganaram e não te deram nada. E ali ainda, naquela situação terrível e triste, Deus fala com o seu povo. E fala sempre a mesma coisa. Uma mensagem de amor ao seu povo. Se arrependam. Enxerguem onde vocês estão. Enxerguem quem vocês são. Se arrependam. Quando nós olhamos para uma mensagem como essa, ainda de introdutória do livro de Oséias, pensando no propósito de sua mensagem, que era trazer consciência de pecado ao povo, nós temos que olhar para a nossa própria vida, irmãos. Porque, na verdade, isso aqui foi dito àquele povo, mas o que Deus promete aqui, em todo o livro de Oséias, apesar do desvio, Ele promete restauração, vida àquele povo. Ainda assim, olhando para nós hoje, nós sabemos agora, por causa de Cristo, que Deus cumpriu o seu papel. Deus se revela como um marido, como um esposo fiel, que ama uma esposa infiel.
E quando nós pensamos em casamento, nós pensamos no quê? Cristo e a igreja. Esse é o casamento principal, é o principal relacionamento. Cristo que ama a sua igreja, que também, como nós, que nós somos a igreja, éramos escravos do pecado, estávamos sujos, no lamaçal, sem esperança, sem nome, sem absolutamente nada. E Ele vai até lá e nos resgata desse poço imundo, nos dá um nome, nos faz promessas, nos santifica pelo próprio nome dEle, nos garante nesse sentido toda a honra no futuro, chegando a dizer por meio dos seus apóstolos: o que vocês vivem hoje aqui não é nada. Vocês ainda vão ver a glória que será revelada na vida de vocês, porque eu amo vocês. Cristo é o verdadeiro noivo, é o noivo que ama a sua igreja, e Ele amou tanto a sua igreja, o seu povo que é infiel, que Ele foi até o Gólgota derramar a sua vida por essa esposa, demonstrar o seu amor máximo a essa esposa, garantir que ela seja salva. A mensagem de Oséias é justamente isso, irmãos. O nome Oséias significa salvação, libertação, justamente por causa da mensagem que lhe foi dada para que ele pregasse ao povo. Olhe para a sua própria vida hoje. Olhe para a sua própria vida e lembre-se quem você é. Lembre-se que Deus um dia te tirou desse lamaçal. E lembre-se também que cada vez que você diz não à lei de Deus, você está repetindo o que Israel fez no passado. Todas as vezes que eu legitimo o pecado na minha vida, que eu não luto contra o pecado, eu estou traindo a Deus. Eu estou traindo a Cristo. E todos os dias eu sinto a sua misericórdia. E todos os dias Ele me permite viver. E todos os dias Ele renova a sua promessa, a sua aliança e mostra que Ele cumpre a sua parte. E que por mais que eu não seja bom o suficiente para cumprir, Ele realmente garantiu, por sua obediência perfeita, que o que Ele fez me salva, me garante, marcou a minha vida para sempre, de hoje até a eternidade. E nada pode mudar isso. Essa é a bênção que nós temos no Evangelho. Essa é a mensagem profética. Os profetas falaram pelo Espírito de Cristo. É por isso que o Novo Testamento dá testemunho deles. Porque tudo o que Deus está nos ensinando é essa mesma realidade. Eu amo vocês. Eu libertei vocês. Lembrem de quem eu sou. A mesma mensagem que foi dita a Israel, quando a lei foi repetida, para nós também é dita hoje. Porque todos os domingos nós ouvimos a lei de Deus. E Deus está dizendo mais uma vez para nós hoje: lembrem de quem vocês são. Vocês são meus. Vocês são a minha noiva. Eu amo vocês, então vivam de acordo com a minha vontade, com a minha palavra. Não me envergonhem, como Israel me envergonhou nas nações. Tudo isso foi vencido em nossas vidas por causa do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. E é isso que deve ser de fato, não é, o foco central do Evangelho em nossas vidas. Reconhecer esse amor. Quem não pode reconhecer isso, pode ter certeza, terá uma vida ingrata. Quem não pode olhar para essa verdade e realmente glorificar a Deus por isso, e buscar fazer a vontade do Senhor, pode ter certeza, durante toda a sua vida, será ingrato. Confessando o Evangelho, confessando que crê em várias doutrinas que nós aprendemos aqui, mas a sua vida vai ser ingrata. Não haverá motivação real por não reconhecer. Tal como o povo não reconhecia nesse período. Não é? Que Cristo realmente nos amou, nos salvando. Nos agarremos nisso. Lembre-se de quem você é, para que Deus seja honrado por meio da sua vida, e não o contrário. Amém.